Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. O secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Aldo Rebelo, é o entrevistado desse episódio do EsferaCast. Atualmente no PDT, ele foi ministro de Estado em gestões anteriores do PT e trouxe, nessa entrevista, sua visão sobre o cenário político atual. Eu defendo as mesmas ideias que defendia na minha juventude. Eu não me afastei nem das minhas convicções, nem dos meus compromissos. Permaneço fiel aos meus compromissos, às minhas convicções e à minha história. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Olá, secretário. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Muito obrigado, Fabiola. Um abraço e fico aqui à tua disposição. Bom, o senhor está agora no governo de Ricardo Nunes, né? E muito se fala sobre o senhor ser o vice de Ricardo Nunes na eleição desse ano, né? Ele que vai tentar a reeleição. A sua ida ao MDB, a sua filiação ao MDB, ela ajuda ou atrapalha nessa possibilidade de o senhor ser o vice de Nunes? Você sabe, Fabiola, que me escapou essa pergunta na hora em que eu fiz a minha filiação. A filiação foi uma escolha relacionada com duas questões. A primeira é que o meu partido, o PDT, estava apoiando oficialmente a candidatura adversária do prefeito Ricardo Nunes. Eu tinha feito um acordo inicial para me licenciar do partido, mas achei que isso era insuficiente, que o mais correto e o mais confortável seria exatamente eu me afastar do partido para não causar nenhum constrangimento para o partido ou para mim. A volta ao MDB se deu por razões históricas. Eu fui filiado ao MDB durante muito tempo, fui candidato, inclusive, pelo MDB no estado de São Paulo, e tenho muitos amigos no MDB e já havia recebido um convite para me filiar ao MDB. A questão da vice, não há candidatura à vice. A vice é uma escolha dos partidos que integram determinada aliança eleitoral ou do candidato a prefeito. Portanto, eu não tenho por que opinar sobre... Não, eu acho que, na verdade, claro, mas a gente sabe quando quando se escolhe o vice, né, para ampliar ainda mais o horizonte, né? Então, como o senhor é do mesmo partido agora do prefeito, quer dizer, seria o que a gente chama de chapa puro sangue, o que pode não ser tão interessante, ainda mais no momento político que a gente vive, das alianças. Então, o que muito se fala agora é que isso cai, então, a possibilidade de o senhor não discorda disso? Eu acho que a escolha do vice deve ser a que melhor organize as alianças de apoio ao prefeito Ricardo Nunes. E se a aliança necessária for para a inclusão de outro partido que não seja o MDB, eu acho que está tudo bem. Não é uma questão de princípio. O secretário, o prefeito Ricardo Nunes hoje é aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A sua ida à prefeitura e o seu alinhamento com o Ricardo Nunes trouxe alguma surpresa, já que o senhor também foi ministro, né, do PT. Em algumas situações, e um militante da esquerda brasileira, né? Como é que foi esse percurso? Que caminho foi esse da esquerda para a direita, ministro? Eu não fiz esse caminho. Quem lhe disse? Não, estou lhe perguntando. Não teve esse caminho? Fabiola, eu defendo as mesmas ideias que defendia na minha juventude. Eu não me afastei nem das minhas convicções, nem dos meus compromissos. Quais são os compromissos que me conduziram a permanecer 40 anos no PCdoB? Em primeiro lugar, a defesa do Brasil, o meu nacionalismo interiorano, rural, caboclo, lá do sertão das Alagoas. Eu sempre fui nacionalista. Se você examinar minha passagem pelo movimento estudantil como presidente da UNE, você vai me ver nas passeatas carregando uma bandeira do Brasil, tá certo? E não era só o meu caso. A bandeira do Brasil era a bandeira dos estudantes. Em segundo lugar, a luta contra as desigualdades, a luta pela redução das desigualdades, pelos direitos sociais dos mais pobres. Esse é um compromisso antigo.
E o terceiro, a defesa da democracia e da liberdade, que eu aprendi nos bancos escolares, lutando contra a censura, contra as perseguições políticas. São esses os compromissos aos quais eu permaneço fiel. Esses compromissos nunca me impediram de dialogar amplamente com todo mundo, inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem mantive boas relações, cordiais relações no Congresso Nacional. Inclusive, ele votou uma vez no presidente Lula, outra vez votou no meu nome para a presidência da Câmara dos Deputados, outra vez apoiou o meu nome para ser ministro da Defesa do governo do presidente Lula. Então, a política no Brasil sempre foi a convivência de forças heterogêneas. O Brasil é heterogêneo e a política no Brasil é a convivência de forças heterogêneas. Inclusive agora, quando o partido do prefeito, Fabíola, tem 3 ministros no governo do presidente Lula. O presidente do partido integra a base de sustentação do governo do presidente Lula. Há tantos outros partidos apoiando o prefeito Ricardo Nunes com ministros no governo do presidente Lula. Então, achar que aqui em São Paulo você vai reproduzir o terceiro turno da eleição presidencial, que ao invés de Ricardo Nunes e os seus adversários você vai ter uma disputa entre Lula e Bolsonaro, é errado. Não é assim que essa eleição se configura, mas sim a aliança de forças heterogêneas que apoiam o atual prefeito. O senhor falou que não fez esse percurso da esquerda para a direita. O senhor ainda se considera um homem de esquerda, não? Eu me considero, porque hoje a palavra esquerda ela gera tanta confusão porque os compromissos mudaram. Aquilo que era o nacionalismo da esquerda, hoje não é mais a agenda da esquerda, que era a questão nacional. Os direitos sociais, a luta pela igualdade, foi substituída por essa agenda importada dos Estados Unidos de valorização das diferenças, tá certo? A valorização de uma agenda do comportamento e dos costumes. Isso é o que se transformou, com honrosas exceções, à esquerda. Por essa razão é que eu prefiro dizer que permaneço fiel aos meus compromissos, às minhas convicções e à minha história. O senhor acha que os paulistanos têm o mesmo motivo que o senhor para escolher Ricardo Nunes para ser reeleito? Motivos de sobra, Fabíola. Por quê? Porque o prefeito Ricardo Nunes tem conduzido a administração de São Paulo, não só com eficiência, com preocupação com os mais pobres, dirige as obras dele principalmente para a periferia da cidade, que é onde está o maior índice de desigualdade, que é o que o capitalismo tem criado no mundo e no Brasil, ou seja, riqueza e desigualdade. E qual é o papel da administração pública? Proteger a criação de riqueza, mas reduzir as desigualdades, que é o que ele tem procurado fazer em São Paulo. Por essa razão, eu não vejo motivo para não se dar novamente um outro mandato ao prefeito Ricardo Nunes. E o que seria uma administração de Guilherme Boulos em São Paulo? Ninguém sabe. É uma incógnita. Por quê? Porque não há nenhuma tradição de administrar qualquer coisa. Eu conheci e notei a existência do adversário do prefeito Ricardo Nunes num evento de triste memória que foi o Não Vai Ter Copa, que era a tentativa de desmoralização do governo da presidente Dilma, de carimbar na presidente Dilma a incompetência na gestão de um grande evento que era a Copa do Mundo. E ele foi um dos líderes desse movimento esse que recebeu o Não Vai Ter Copa, inclusive financiamento externo. Era uma espécie de guerra híbrida para o fracasso do Brasil exposto ao mundo, que é a Copa do Mundo, com 20 mil jornalistas estrangeiros testemunhando um fracasso. Era isso que se propunha nessa época. E esse líder era um dos protagonistas, uma das celebridades do Não Vai Ter Copa. A gente sempre termina o nosso videocast com 3 perguntinhas bem básicas e a sua resposta em menos de 1 minuto, em 30 segundos mais ou menos, mas é tranquilo. Qual é o grande desafio do Brasil hoje? Voltar a crescer. Em qual setor da economia brasileira o senhor investiria? Agricultura, pecuária, agroindústria
e a indústria de minérios, que é a que daria retorno mais imediato e recursos e excedente para o processo de reindustrialização do Brasil na quarta revolução industrial. Se o senhor fosse o presidente da República hoje, qual seria a sua prioridade? O Brasil voltar a crescer, a retomada do desenvolvimento. Aldo Rebelo, secretário, ministro, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso podcast e também no nosso evento, O Brasil Atual. Até uma próxima oportunidade. Parabéns, Fabiola. Até breve. Até breve. E assim a gente termina mais um episódio desse videocast que traz aqui para o nosso estúdio as personalidades que estão circulando por aí do meio político para que a gente possa discutir e dialogar sobre o Brasil.